Boa noite a todos, são exatamente 19 horas, está no ar o jornal A Voz do Mundo, trazendo notícias para vocês do Brasil e do mundo, aqui na Cidade Ativa Online, a nossa TV Online. Fiquem ligados para vocês se atualizarem de tudo o que está acontecendo no Brasil e no mundo, também algumas notícias regionais, tá ok? Então, antes de começar, eu quero agradecer a todos os internautas que têm nos acompanhado, que têm compartilhado, que têm mandado perguntas e muitas mensagens de carinho para nós aqui da Cidade Ativa Online. É muito gratificante receber essas mensagens de vocês e é para vocês que nós nos esforçamos tanto para trazer cada vez mais notícias, cada vez mais programações atualizadas e da melhor maneira possível. Como vocês têm acompanhado durante essa semana de quarentena, nós aqui na Cidade Ativa Online suspendemos todas as programações, serão realizadas apenas as programações que são realizadas com o apresentador para evitar aglomeração. Então tivemos ontem o Polícia 100%, hoje estamos aqui com o Jornal A Voz do Mundo e no decorrer da semana nós continuaremos a entrar aqui ao vivo às 19 horas trazendo o boletim informativo sobre o coronavírus com a atualização do Brasil e no mundo. Também como as medidas precautivas do Ministério da Saúde e aí as ordens da Organização Mundial da Saúde também, ok? Então fiquem por aí, que tem bastante coisa hoje e a gente vai começar já, mas antes eu quero já pedir para vocês deixarem o seu like, deixar um comentário, para vocês nos seguirem nas redes sociais, aqui no Facebook, onde realizamos as lives, é Cidade Ativa Online, no YouTube também, Cidade Ativa Online, é só você digitar lá que vai aparecer o canal, se inscreve no canal, deixa o seu joinha, é muito importante para o crescimento do canal e para a gente poder trazer cada vez mais conteúdo para vocês. Temos também o Instagram, que é @CidadeAtivaOnline, pode seguir a gente por lá, que sempre tem alguma coisa diferente que a gente não posta nas outras redes sociais lá no Instagram, tá bom? Então, vamos dar início aqui às nossas notícias, começando com algumas notícias regionais lá de Araraquara, São Carlos, Ribeirão Preto, Ibaté, aquela região dali, tá ok? Então vamos dar início aqui ao nosso jornal. A Vigilância Epidemiológica de Mococa confirmou o primeiro caso de Covid-19 em um homem de 64 anos. Ele fez o exame numa rede particular em 25 de março, mas o caso entrou na lista de confirmados somente nesta segunda-feira. O município aguarda o resultado dos exames e de mais 15 suspeitos de coronavírus, entre eles o de uma mulher com mais de 60 anos que morreu na madrugada desta segunda-feira. A Prefeitura de Araraquara confirmou nesta terça-feira os 3 primeiros casos positivos de Covid-19, registrando a primeira morte pela doença. Com este resultado, a cidade ainda aguarda laudo para 28 casos suspeitos na região. Segundo a secretária de Saúde, Eliana Runay, a cidade recebeu nesta manhã o resultado de 5 testes e 2 deles foram descartados. Um dos casos positivos é de um idoso de 81 anos que morreu na sexta-feira, dia 27, e outros 2 são homens de 53 e 56 anos, que estão internados em um hospital particular. Um deles está entubado e o outro está em estado estável. As famílias das vítimas são monitoradas. O Conselho de Graduação da Universidade Federal de São Carlos determinou a suspensão dos calendários acadêmicos e administrativos das graduações presenciais durante a situação da epidemia do Covid-19. Com isso, não serão permitidas quaisquer atividades que tenham a finalidade de reposição de aulas e conteúdos realizados presencialmente ou à distância. A medida vale para os 4 campi, São Carlos, Araras, Buri e Sorocaba. Então a medida aí segue exatamente para os 4 campos, então estão suspensas todas as atividades nesses locais. A Faculdade de Farmácia da Universidade Estadual Paulista, a Unesp, em Araraquara, será credenciada pelo Ministério da Saúde
para a realização de exames para diagnosticar o Covid-19 a partir dos próximos dias. Segundo a secretária da Saúde, a Eliana Ronan, que eu acabei de falar, o objetivo é acelerar a divulgação de resultados. Até o momento, apenas o Instituto Adolph Lutz, em São Paulo, está credenciado para o diagnóstico dos testes recebidos de todo o estado. Então aí a faculdade vai ser credenciada e esperamos que ela possa ajudar o máximo possível no diagnóstico dos casos do novo coronavírus. E antes da gente continuar aqui com as nossas notícias, eu vou pedir para a diretora colocar ali o vídeo da Casa Beneficente Dr. Adolph Fritz e a gente volta já já. Essa que vocês acabaram de acompanhar aí pelo vídeo é a Casa Dr. Adolph Fritz, a Casa Beneficente Dr. Adolph Fritz. Ela realiza vários tratamentos espirituais, já tem um monte de curas confirmadas de várias doenças, mas principalmente o câncer. Se você quiser saber mais sobre a Casa Beneficente ou quiser entrar em contato para saber como faz para aparecer os atendimentos, para comparecer, tem os contatos que é o 11 97163 2925 e o 11 99962 9522. Você fala diretamente com a presidente da casa, que é a Luciana. E além disso, tem também as redes sociais da casa, Facebook, YouTube e Instagram, que é Casa Beneficente Dr. Adolph Fritz. É só você entrar lá e acessar para saber também os dias de atendimento, os horários, como funciona direitinho. Agora, se você quiser ajudar a Casa Beneficente Dr. Adolph Fritz, que está precisando fazer algumas reformas, aumentar o espaço de atendimento para melhorar o conforto dos seus assistidos, você pode mandar, tanto entrar em contato com a Luciana, se for o caso aí de alguma doação de pré-montado, de material de construção, essas coisas, que ela te explica direitinho. Pessoal, tivemos um probleminha na internet, a transmissão caiu, mas os diretores aqui já conseguiram resolver e se der tudo certo, se não cair de novo, a gente consegue trazer todas as outras informações que temos para passar para vocês. Eu estava falando aqui da Casa Beneficente Dr. Adolph Fritz, então, se você tiver interesse, é só você ir lá, Casa Beneficente Dr. Adolph Fritz, nas redes sociais e se inteirar como são os atendimentos, os horários. Tem tudo direitinho, se você quiser fazer uma doação, tem CNPJ para dedução de imposto de renda e tudo mais. A Lúcia Muso tinha já comentado aqui com a gente, ela tinha mandado um comentário, boa noite Jonathan, beijo, boa noite Lúcia, um beijão para vocês aí de Embu das Artes, tá bom? Continue acompanhando a gente, compartilhe, para que essa informação chegue a muito mais pessoas, que são informações importantes, além de outras informações que a gente vai trazer, mas principalmente o coronavírus no Brasil e no mundo. A Polícia Militar prendeu um homem na segunda-feira, suspeito de praticar vários roubos em São Carlos. Com ele foi apreendido um revólver calibre 38. A PM recebeu uma denúncia informando que o suspeito estava em uma casa na Vila Prado. Uma equipe da Força Tática foi ao local
e encontrou o homem com uma arma e 5 munições. Segundo a PM, o revólver estava com a numeração raspada. O suspeito foi preso em flagrante e encaminhado ao centro de triagem de São Carlos. Então, como a gente tinha dito, olha aí, 38 e 5 munições. Então, além de tudo isso que já está acontecendo, as ocorrências normais e corriqueiras, elas não param de acontecer. Elas continuam acontecendo da mesma maneira. Então, justamente por isso que devemos evitar aglomerações nos telefones, tanto dos bombeiros, SAMU, polícia, se não for de extrema necessidade, porque todo mundo tem procurado esses meios para poder tirar dúvidas e de repente ser socorrido aos casos mais graves, principalmente do coronavírus. A Prefeitura de Araraquara oferece a partir dessa segunda-feira um serviço telefônico de acolhimento psicológico gratuito para orientar e apoiar a população durante o isolamento social causado pela pandemia do coronavírus. O plantão psicológico do Disque Acolhimento será realizado de segunda a sexta-feira, das 8 horas ao meio-dia e também das 14 às 18 horas, pelo telefone 016, lá na região de Araraquara e São Carlos, 3305 5609. 16 3305 5609. 2 profissionais estarão disponíveis em cada um dos turnos para o atendimento dos que necessitarem. Então, uma ótima iniciativa que é trazer aí esse auxílio psicológico durante essa quarentena, nesse isolamento social, que muitas pessoas às vezes podem não conseguir lidar tão bem com esse isolamento, e aí esse amparo psicológico é essencial, e a Prefeitura de Araraquara criou aí então esse número para vocês da região poderem ligar lá de Araraquara, e terão 2 profissionais, 2 psicólogos provavelmente, dispostos e prontos para atender todo mundo que precisar nesses 2 turnos, tá bom? A organização da corrida de integração Ribeirão Preto informa que, por causa das medidas de isolamento social em virtude da pandemia do novo coronavírus, que causa a Covid-19, a prova deste ano está cancelada. A disputa estava marcada para o dia 28 de junho, mas nem vai ter uma nova data, por ser difícil de prever quando é que aglomerações esportivas poderão ser retomadas. Segundo o comunicado emitido pela organização, a decisão visa preservar a saúde dos participantes, organizadores e colaboradores e contribuir com o esforço das autoridades para combater o avanço do novo coronavírus. Então, até que se normalize aí, muitos eventos esportivos estão cancelados e esse em Ribeirão Preto, realmente eles não têm uma data se vai ser realizado ainda este ano, porque não se tem uma previsão de quando normalizará toda essa situação. As concessionárias que operam na rodovia Washington Luiz, a SP-310, fizeram mudanças nas praças de pedágios para proteger funcionários e motoristas da contaminação pelo coronavírus. Na praça de pedágio de Matão, as cabines são lavadas todos os dias e em cada uma foram instalados 2 recipientes de álcool em gel em alturas diferentes para possibilitar que tanto motoristas de carro quanto de caminhões higienizem as mãos. O pagamento é feito por meio de uma cestinha, como está aparecendo aí na imagem, onde o dinheiro e o recibo são colocados, para evitar o contato das mãos. A cada uso, a cestinha é higienizada. Então, talvez demore um pouquinho mais de uma pessoa para outra, porém, é uma atitude necessária, uma precaução necessária para tentar minimizar ainda mais a propagação do vírus aí do Covid-19. E após revogar decretos municipais e anunciar a reabertura do comércio, a Prefeitura de Dourado foi notificada pelo governo do estado de São Paulo no domingo a seguir as orientações que determinam a obrigatoriedade do regime de quarentena em todo o território paulista até o dia 7 de abril. Então aí a Prefeitura de Dourado havia
revogado, né, dizendo que eles iam reabrir os comércios, alegando que lá era uma cidade pequena, que não tinha um fluxo muito grande de pessoas e que eles iriam reabrir. Porém, o governo do estado de São Paulo notificou a prefeitura dizendo que é uma medida que deve ser adotada por todo o estado de São Paulo. E aí eles voltaram atrás e vão manter a quarentena e os comércios fechados por pelo menos mais alguns dias até o dia 7 de abril. E antes da gente continuar aqui, eu quero que coloquem aí pra gente um patrocinador da Cidade Ativa Online, que é a RB Marketing Político. A RB Marketing Político trabalha com estratégia de campanha eleitoral, construção de rede de aliados, mapeamento de problemas municipais, pesquisa eleitoral, oratória, perfis nas redes sociais. E se você quiser saber mais sobre a RB Marketing Político e o trabalho que eles têm feito nas campanhas, nas pré-campanhas de todos os pré-candidatos que ela já acompanha, que são mais de 16 municípios, junto com a RB Marketing Político, aqui a Cidade Ativa Online também está apoiando alguns pré-candidatos. Então entre em contato, o número é 11 99903 8834 e fique por dentro de tudo que você precisa saber para realizar uma campanha idônea e uma campanha limpa e não ter dúvida nenhuma, nem nenhum tipo de insegurança, porque eles vão te dar o amparo total de fora a fora nas eleições. Então, vamos continuando aqui o nosso jornal, porque aqui a gente não pode parar. Vamos para algumas notícias do Brasil. O Ministério da Saúde divulgou nesta terça-feira o mais recente balanço nacional sobre os casos do Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2. Os principais dados são 201 mortes e 5.717 casos confirmados até agora em todo o país. No levantamento anterior divulgado na segunda-feira, o Brasil tinha 159 mortes e 4.579 casos confirmados de pessoas infectadas pelo novo coronavírus, sendo que somente na região sudeste tinha 3.406 casos confirmados da Covid-19. Então, os casos estão aumentando bastante. Essa foto que entra aí é a da próxima notícia. Para evitar o aumento de número de casos do Covid-19, a recomendação é que as pessoas fiquem em casa e só saiam para fazer as atividades essenciais, como ir ao supermercado para comprar comida, bebida e itens para as casas. E o que fazer para não ter o risco de ser contaminado nessas idas ao mercado, por exemplo? Além do óbvio, como já ter uma lista dos itens necessários para não demorar no mercado e não estocar alimentos em casa, é muito importante não levar a mão ao rosto e às mucosas. Durante as compras, a pessoa toca nos itens nas prateleiras e mesmo no carrinho de supermercado. Além disso, ao receber em casa comida ou compras de supermercado via aplicativo, é recomendável tirar o alimento da embalagem ou da sacola plástica, guardar em outro recipiente higienizado, jogar fora aquela embalagem e lavar as mãos usadas antes de comer. Então, para vocês que têm aí costume de pedir muito comida pelos aplicativos, hambúrguer, pizza, essas coisas, é muito importante que vocês evitem ao máximo o contato com as embalagens, porque elas podem sim estar contaminadas. Mas, vou deixar de comprar comida? Não, já foi dito aqui. Então, vocês devem retirar o alimento da embalagem, joga a embalagem fora, seja a embalagem de algum alimento que você pediu para consumo na hora, ou seja, compras de supermercados. Então você vai tirar o alimento dali daquela sacola, vai tirar o alimento de dentro da caixinha do hambúrguer, da caixa da pizza de preferência, colocar num outro recipiente higienizado, bem lavadinho, e antes de comer, você deve higienizar muito bem as mãos, lavar as mãos com água e sabão até a altura dos pulsos, somente depois consumir aí esses alimentos para evitar ao máximo o contato com
com qualquer possibilidade de se infectar com o coronavírus. O dólar fechou em alta nesta terça-feira, chegando a ultrapassar R$ 5,20 na máxima da sessão, com os investidores avaliando o impacto de enormes esforços oficiais de estímulo contra o fechamento de quase total das cadeias de suprimentos globais devido à pandemia do coronavírus. A moeda norte-americana subiu 0,31% e chegou a R$ 5,1960 na máxima do dia e chegou a R$ 5,2145. No mês, o dólar subiu já 16% e no ano ele acumula uma alta de 30%. A Bovespa também oscila. Na segunda-feira, o dólar fechou em alta de 1,5%. Ele fechou aí a 5,1802, voltando a se aproximar da cotação recorde de 5,1955, que foi atingida ainda na semana passada. Então a alta do dólar aí está aumentando demais o preço, principalmente de produtos importados, e as bolsas de valores estão ficando bem instáveis, oscilando bastante. O desenhista Maurício de Souza, criador da Turma da Mônica, disse que colocou o cascão para lavar as mãos no combate ao coronavírus, com o objetivo de passar uma mensagem positiva e alertar sobre a importância da higiene pessoal no combate à disseminação do vírus. O personagem é conhecido por não gostar de tomar banho e estar sempre sujinho, além de lavar as mãos. Cascão, que tem medo de água, também está tomando banho e encomendou até sabonetes. Ele ressaltou que Cascão ouviu as orientações das autoridades sanitárias para se prevenir contra a doença. Não é muito usual, não era muito comum, mas depois dessa pandemia ele ouviu bem o que o pessoal estava falando, ouviu as autoridades sanitárias e resolveu que vai entrar na roda do pessoal que está se cuidando e está se preocupando com a higienização e está lavando as mãos, mas consta também que ele está tomando banho, disse aí o cartunista Maurício de Souza. Então, gente, até o Cascão, com muitos e muitos anos, sujinho, com medo de água, está lavando a mão e está tomando banho, encomendou até sabonetes. Então aí uma ótima iniciativa do cartunista para incentivar tanto a população quanto as crianças de se higienizar as mãos, de tomar banho todos os dias, principalmente depois de atividades fora de casa, agora que nem existe mais muitas atividades fora de casa nesse período de quarentena. Porém, mesmo assim, é importante essa conscientização de que o tempo todo devemos estar lavando as mãos e evitando contato com os olhos, com o nariz, boca, com as mucosas em geral. Engenheiros da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo desenvolveram um ventilador pulmonar para o uso em emergências, que pode ser produzido em até 2 horas e é 15 vezes mais barato do que os aparelhos disponíveis no mercado. No dia 20 de março, um grupo de aproximadamente 40 pessoas, entre engenheiros, biomédicos, mecânicos, mecatrônicos, eletrônicos e de produção, estudantes e representantes da iniciativa privada, se articulou no desenvolvimento do respirador batizado de Inspire, para suprir uma possível demanda de equipamentos hospitalar durante a pandemia do coronavírus. O tempo total de fabricação é inferior a 2 horas e o custo estimado do aparelho será de aproximadamente R$1.000. O ventilador mais barato no mercado custa R$15.000, de acordo com os dados da USP. Nós gostaríamos que a indústria nacional se desenvolvesse e exportasse as tecnologias que possuem para muitos países, disse o professor Raul Gonzalez Lima, especialista em engenharia biomédica e um dos coordenadores do projeto. Então aí, mais uma criação brasileira,
Mais uma vez o Brasil saindo na frente em combate à pandemia, mostrando-se aí proativo e criando um respirador que pode ser criado em menos de 2 horas e que custa 15 vezes menos do que os ventiladores normais, que são achados aí por R$15.000. Eles disseram ainda que eles tentaram fazer com materiais que são encontrados aqui no Brasil para diminuir o custo e o tempo de desenvolvimento, para, se for preciso, que eles possam construir em grande escala. Eles tentam incentivar aí as grandes empresas que fabricam esse tipo de equipamento a aumentar a produção para poderem produzir numa escala bem maior e dar conta de todos os casos, de todas as pessoas que podem vir a precisar de um ventilador decorrente dessa pandemia do coronavírus. Então, parabéns aí a todos os pesquisadores desse respirador, né, todos os pesquisadores lá da USP envolvidos nesse respirador, que foi assim uma criação incrível, que vai sim, tenho certeza que vai ajudar muita gente durante essa pandemia. Agora uma notícia não muito legal, uma sargento da Polícia Militar morreu na segunda-feira em São Paulo por Covid-19, informou hoje a assessoria de imprensa da corporação. Segundo a PM, é a primeira morte de policial militar no estado por causa da doença. A primeira sargento, Magali Garcia, tinha 46 anos e trabalhava no Centro de Operações da Polícia Militar, o Copom, na capital. Ela passou mal no domingo, quando teve sintomas de coronavírus, como pneumonia. Em seguida, foi levada ao hospital da PM na Zona Norte, onde acabou entubada e internada na unidade de terapia intensiva. Mas, segundo o tenente-coronel Emerson Macera, porta-voz da PM no estado de São Paulo, a sargento Magali, que era ex-fumante, não resistiu e morreu em razão à doença. Então ficam aqui os nossos pêsames para toda a família da Magali Garcia e nosso cumprimento, né, e os nossos elogios a todos os policiais, todas essas pessoas que estão na linha de frente em combate ao coronavírus, eles que muitas vezes são impedidos de poder estar em casa com suas famílias como gostariam na quarentena. Estamos mais uma vez de volta aqui, pessoal. Deve estar acontecendo alguma manutenção nas redes aqui da internet, alguma coisa assim, porque a internet está caindo muitas vezes, já é a segunda vez que cai. Então vamos aqui continuar com o nosso jornal. Espero que ela não caia mais e permita que a gente consiga mostrar todas as notícias que ainda tem para passar para vocês, que são notícias importantes. O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo afastou 125 funcionários por conta do coronavírus. Segundo a assessoria de imprensa, o Hospital do Montante há casos confirmados e suspeitos. O hospital não informou quantos estão internados e ele tem cerca de 20 mil funcionários de áreas diferentes. Então a gente não sabe exatamente quantas pessoas, quantos casos confirmados tem, mas tem o afastamento de um monte de funcionários já lá no Hospital das Clínicas. No Albert Einstein, ele informou ontem que 348 funcionários foram diagnosticados com o coronavírus em São Paulo. O número representa 2% dos 15 mil colaboradores que trabalham no hospital. 13 desses funcionários estão internados. Em nota, o hospital disse que dos 348 funcionários, 169 são profissionais como médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem. Já retornaram ao trabalho 47 desses profissionais desde 25 de fevereiro. Ainda segundo a nota, o hospital registra seu reconhecimento pela coragem, dedicação e sacrifício de todos os que estão na linha de frente de atendimento aos pacientes. O Einstein mantém-se empenhado em assegurar que cada colaborador seja protegido com os equipamentos de segurança indicados pelos órgãos competentes e que recebam a assistência necessária em caso de adoecimento.
O Sírio-Libanês afasta 104 funcionários do Hospital Sírio-Libanês, né, em São Paulo. 104 deles foram afastados em 14 dias após testarem positivo para o coronavírus. Segundo a assessoria da instituição, assim que os colaboradores apresentaram os primeiros sintomas, fizeram os testes e deixaram de exercer suas atividades. Ainda de acordo com o hospital, os funcionários são de diversas áreas que têm contato direto com pacientes, entre elas enfermeiras, limpeza, recepção e manutenção. Então é um pouco complicado, né? Porque eles falaram que eles sempre fazem aqui os testes aos primeiros sintomas, mas a gente sabe que os sintomas podem demorar de 4 a 14 dias para aparecer mais ou menos. Então as pessoas que não apresentaram sintomas ainda, de repente podem estar infectadas e não saber. Então acho que seria interessante, de repente, todos os funcionários que têm contato com os pacientes realizarem esse teste do coronavírus, para poder evitar ainda mais aí o espalhamento do vírus. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, anunciou nesta terça-feira, dia 31, que irá fornecer um auxílio para catadores de recicláveis durante 3 meses. Devido à pandemia do coronavírus, a Vigilância Sanitária recomendou que as 25 cooperativas que atuam na cidade de São Paulo suspendessem suas atividades. O auxílio custará 5,76 milhões aos cofres públicos. A medida vai beneficiar 900 famílias associadas às 25 cooperativas habilitadas pela Prefeitura de São Paulo e mais de 1.400 autônomos, totalizando 2.300 catadores. Para os cooperados, a administração municipal irá desembolar um valor de 1.200 e de 600 para os autônomos. Então aí os catadores também foram afastados e terá a ajuda aí da Prefeitura de São Paulo para que as 25 cooperativas fiquem em casa, né, todos os empregados. O líder indígena Zezico Guajajara foi encontrado morto na tarde desta terça-feira, dia 31, na estrada da Matinha, próximo à aldeia Zutiuá, no município do Arame, localizada a 476 quilômetros de São Luís. De acordo com a Secretaria Estadual dos Direitos Humanos e a Participação Popular, ainda há informações sobre a motivação do crime. Ainda não tem informações sobre a motivação do crime. De acordo com as lideranças indígenas da região, Zezico Guajajara havia saído pela manhã para fazer compras e por volta do meio-dia foi encontrado morto por índios com perfurações de balas pelo corpo. Os índios alegam que ele vinha recebendo ameaças de morte por conta de conflitos internos na aldeia. Então aí, mais uma notícia triste de um líder indígena que foi baleado, não se sabe ainda por quem, mas está sendo investigado e a gente espera aí que consigam encontrar aí os culpados e o motivo do crime. Subiu para 136 o número de mortes pelo novo coronavírus no estado de São Paulo. Segundo o balanço do Ministério da Saúde divulgado hoje, com 23 mortes registradas entre ontem e hoje. O estado tem recorde de mortes desde o início da pandemia, com cerca de uma confirmação por hora. Os casos notificados também registraram maior número de aumento até aqui, de 1.517 para 2.339 no estado, incremento aí de 54%. Os 23 novos mortos são 13 mulheres e 10 homens. Entre as vítimas femininas, 2 eram adultas de 42 e 54 anos, com comorbidades, que, assim como os idosos, representam um grupo mais vulnerável a complicações do Covid-19. As outras 12 mulheres tinham 69, 85, 86, 76, 84, 72, 64, 81, 2 com 65
e uma com 68 anos de idade. No grupo masculino estão inclusos um de 43 anos com comorbidades e outros 10 com idades de 66, 79, 86, 89, 68, 90, 83, 78 e 63 anos. Agora, são 13 cidades de São Paulo com mortes, incluindo Campinas do interior, São Caetano do Sul, Santo André, Caieiras, na Grande São Paulo. E até o meio da última semana, apenas a capital registrava óbitos relacionados à Covid-19. Entretanto, desde então já ocorreu pelo menos um óbito nos municípios de Vargem Grande Paulista, São Bernardo do Campo, Guarulhos, Taboão da Serra, Embu das Artes, Sorocaba, Osasco, Ribeirão Preto, além dos 4 novos citados nesta terça-feira. O Ministério da Agricultura criou, nesta terça-feira, hoje, um comitê de crise para monitorar e propor estratégias a fim de minimizar os impactos da pandemia do coronavírus na produção agrícola e no abastecimento de alimentos à população. O objetivo do grupo, que envolve servidores do Ministério da Campanha Nacional e Abastecimento e pesquisadores da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, é de propor ações para evitar gargalos no abastecimento no país. O comitê deverá também promover a interlocução com órgãos do governo federal, de estados e municípios, a fim de viabilizar ações e estratégias de solução para a manutenção do abastecimento de alimentos e bebidas à população. Então, está sendo estudadas maneiras de poder minimizar os impactos a toda a população, principalmente no abastecimento de comida e água para toda a população. Pessoal, antes da gente continuar aqui, vamos dar uma olhadinha nos vídeos com toda a programação da Cidade Ativa Online, que voltará com força total assim que acabar essa quarentena. Então fiquem ligados para vocês saberem tudo que rola aqui na Cidade Ativa Online e a gente já volta. Tudo na nossa vida hoje é política. Se eu estou vestindo essa camisa aqui, ela é política, porque eu pago imposto dela e é caro. Um dos maiores impostos do mundo é o imposto do Brasil. Não perca, todas as terças-feiras, às 19 horas, o maior jornal do Brasil. A Voz do Mundo, levando a vocês todas as notícias do Brasil e do mundo. Esse é o primeiro programa que foi dedicado mostrando somente o meu trabalho. Eu agradeço mais uma vez essa oportunidade. Nós estamos recebendo hoje um convidado bastante especial, e pintura em gesso, ela serve como uma arte terapia, viu, pessoal? Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Deus vai realizar os teus sonhos e manifeste aqui. Luz da escuridão, esse é quem tu és. Para hoje poder ajudar várias mulheres. Eu não sabia o grau da minha enfermidade, porque ela falava, meu Deus, como que eu vou fazer esse curativo na minha mãe? Porque hoje eu tenho um carinho dos meus filhos. Descobri que eu tô grávida de novo. Eu sou Giovana Viola. E a mulher namoradeira eu passo por e mando embora. Amanheceu, pode ir embora. Olha que já tem um Uber te esperando lá fora. Investe em mim, aposta tudo em mim. Eu tô
forte, cheia de manias, toda dengosa. Obrigado, que Deus abençoe. TV Online. Olá, pessoal. Todos os domingos, às 10 horas, não percam o Japão Show, aqui na Cidade Ativa Online, a nossa TV Online. Minasama, konnichiwa. Japão Show apresenta no Mari desu. Itsumo arigatou gozaimasu. こちらのCidade Ativa Online では、毎週日曜日の朝10時に生放送で皆様へジャパンショーをお届けしております。それでは来週の日曜日も皆様とこちらの方でCidade Ativa Online でお会いしましょう。皆様を心よりお待ちしております。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。 Olá, eu sou a Luana e quero te convidar para conhecer e acompanhar o programa Saúde Ativa, onde a gente fala de saúde de uma forma integral. Então vem com a gente entender a saúde de um jeito diferente e aprender a usar esse entendimento no nosso dia a dia. Nós somos abandonados. Tomar vergonha e olhar mais pelas pessoas. Panela, tem uma panela que tem uma pouca vergonha. Até para andar de pé você vai ter que pagar. Meu vizinho tomou até um tiro na perna. A gente tem que buscar os nossos direitos. É como um cavalo que tem 2 donos que morre de fome. Ratos maior do que alguns gatos que tem pelo bairro aí, né? Cadê os vereadores? Cadê o prefeito? Como eu falei pra vocês, é liderança no bairro, sem dúvida nenhuma. Estamos de volta, pessoal. Essas são todas as programações que temos na Cidade Ativa Online. Lembrando que nós paralisamos todas as programações, então a maior parte das programações estão canceladas por enquanto devido à quarentena. Porém, em breve, assim que possível, nós voltaremos com todas elas, trazendo o melhor de cada uma para cada um de vocês que estão sempre acompanhando a gente. E se você tem gostado do que tem visto aqui na Cidade Ativa Online, nós contamos com mais de 1.600.000 amigos nos nossos grupos do Facebook. Temos também bastante gente se inscrevendo no canal do YouTube. E se você quer fazer parte aqui da Cidade Ativa Online, trazendo a sua empresa, o seu comércio, a sua marca para cá, entre em contato com a gente pelos telefones 11 99903 8834 e tem o fixo também 11 40 21 5570. Entre em contato conosco aqui, você será muito bem atendido e muito bem recebido por todos nós aqui da Cidade Ativa Online. Okay? Teve comentário aqui, o Márcio Aparecido Rodrigues mandou boa noite. Uma ótima noite para você, Márcio, para você e para toda a sua família. Muito obrigado pela audiência. Compartilha aí com todos os seus amigos, porque principalmente quando se trata dessa pandemia, quanto mais informação a gente conseguir enviar para as pessoas, melhor. E esse é o dever aqui da Cidade Ativa Online, principalmente nos boletins diários que a gente vem trazendo às 19 horas, todos os dias às 19 horas ao vivo, a gente traz boletim diário para vocês. E hoje aqui no Jornal Voz do Mundo tivemos algumas outras notícias, mas principalmente vamos falar e continuar falando sobre o coronavírus e como está a situação no Brasil e no mundo. Vamos agora aqui para as notícias internacionais e vamos ver um pouquinho o que está acontecendo lá fora também. A decisão da China de fechar a cidade de Wuhan, zona zero da pandemia de Covid-19, pode ter evitado mais de 700 mil novos casos da doença ao retardar a expansão do vírus. Isso aí disseram os pesquisadores, né? As drásticas medidas de controle tomadas pela China nos primeiros 50 dias da pandemia permitiu que houvesse um tempo valioso para outras cidades do país se prepararem e colocarem em ação suas próprias restrições. Segundo um trabalho de pesquisadores da China, os Estados Unidos e Reino Unido publicaram aí na revista Science. A França sofreu um total de 499 mortes por coronavírus nas últimas 24 horas, um recorde desde o início da pandemia, que deixa um saldo de 3.523 mortes. O número de mortes da França inclui os falecidos em hospitais, mas não em lares de idosos.
O número provisório de hospitalizados é de quase 22.800, com um aumento de 1.749 desde ontem. Há outros 457 pacientes em tratamento intensivo, que indicam um balanço provisório de 5.564 pacientes. Os números, portanto, podem ser maiores. Os hospitais do país têm se recusado a admitir pacientes idosos com Covid-19, por acreditarem que as chances de tratamento do tratamento ser bem sucedido é baixa. Então até isso eles já estão começando a fazer lá na Europa, gente, principalmente na França no caso. Eles não estão aceitando pacientes idosos com coronavírus, por acreditar que a chance do tratamento ser bem sucedido é baixa. Eu discordo completamente, mas cada país aí que vem tomando as suas precauções, aí tomando as suas medidas, se eles julgam isso necessário, quem somos nós aqui para julgar, embora concordemos ou não com a decisão. O número de mortes por causa do Covid-19 nos Estados Unidos ultrapassou o da China, segundo a Universidade Americana Johns Hopkins. A situação atual de óbitos nos Estados Unidos é de 3.416 e na China 3.309. Já passaram a China em mais de 100 casos. Sabemos que os Estados Unidos aí é o estado, né, o país com mais índice, o maior índice de infectados pelo coronavírus. O médico responsável pelo principal hospital de Moscou para o tratamento de pacientes do Covid-19 foi infectado pelo novo coronavírus uma semana depois de se encontrar com o presidente Vladimir Putin. A informação foi confirmada pelo próprio profissional em uma rede social nesta terça-feira. Ele disse que, meus queridos amigos, aprecio muita preocupação. De fato, testei positivo para o coronavírus, mas me sinto bem. Eu me auto-isolei no meu consultório, onde tenho tudo o que preciso para me comunicar. A Rússia já registra 2.337 casos do coronavírus até o momento. Desse total, 121 pacientes já se recuperaram, 17 morreram. Moscou, com 1.613 casos, é responsável pela maioria dos registros no país. O presidente autoproclamado da Venezuela, Juan Guaidó, foi convocado pelo Ministério Público para uma audiência na quinta-feira, no âmbito de uma investigação por tentativas de golpe de Estado e magnicídio, que é o assassinato de pessoa importante, contra o presidente Nicolás Maduro. Queremos informar, eles disseram, né? Queremos informar que, como parte da investigação iniciada na semana passada por tentativa de golpe de Estado e magnicídio, emitimos uma convocação para que compareça ao Ministério Público na próxima quinta-feira o cidadão Juan Guaidó, afirmou o procurador-geral Tarek William Saab em uma declaração exibida por um canal de lá. O primeiro-ministro da Grécia, essa notícia aqui poderia virar moda aqui no Brasil. Aos governantes do Brasil, prestem atenção nessa notícia, e se puderem tomar uma medida, nem que seja parecida, vai ajudar bastante a população que está precisando muito do apoio de vocês. O primeiro-ministro da Grécia, Kyriakos Mitsotakis, pediu aos ministros de seu governo e aos deputados da sua base de apoio que doem metade de seus salários nos próximos 2 meses para o combate ao coronavírus. Somos todos iguais diante da ameaça à saúde, mas para combatê-la, cada um deve participar de acordo com suas próprias forças, afirmou Mitsotakis. Ele também fez um apelo para que o mundo político do país se posicione prioritariamente em solidariedade em uma tentativa de motivar a oposição a tomar a mesma iniciativa. Então, parabéns ao primeiro-ministro da Grécia pela iniciativa e que a oposição lá também possa aderir a essa iniciativa, que vai ajudar muito a população de lá. E deixo o apelo para aqui no Brasil também,
Se puderem, façam a mesma coisa. O Ministério da Saúde da Espanha informou nesta terça-feira que nas últimas 24 horas o país teve 849 mortes confirmadas por Covid-19. O número é o mais alto para um dia desde o início da pandemia de coronavírus. A cifra voltou a subir após uma leve queda na segunda-feira, quando foram registradas 812 vítimas por complicações do Covid-19. O pico anterior foi no sábado, quando o país havia registrado 832 mortes. Com ao menos 8.189 mortes, a Espanha é o segundo país no mundo que mais teve vítimas nessa pandemia de coronavírus, ficando atrás apenas da Itália, que ultrapassou aos 11,5 mil mortes, mais de 11.500 mortes lá na Itália já, gente. E a Espanha vem logo em seguida com mais de 8.400 mortes. Diante da propagação do Covid-19 no país, o governo da Espanha tomou nesta segunda-feira mais uma medida restritiva. Que eles fizeram a partir de agora e até o controle da pandemia de coronavírus, todas as cerimônias fúnebres estão proibidas e apenas 3 pessoas serão autorizadas a presenciar os enterros. Então, na Espanha, agora não pode mais ter o velório, não tem mais como velar os seus falecidos e apenas 3 pessoas podem acompanhar o enterro. Enquanto tem gente querendo voltar para a rua, pensa um pouquinho, quantas pessoas estão dentro aí nos leitos dos hospitais, isolados em casa, principalmente os dos leitos dos hospitais, sem poder receber visita dos familiares e acabam lá falecendo sozinhos, sem ter nenhum rosto conhecido por perto, enquanto muita gente está querendo evitar a quarentena, muitos queriam mesmo era estar em casa com seus familiares e não podem por estarem infectados com coronavírus e acabam muitos morrendo, né, sozinhos no leito do hospital. Então pensa um pouquinho antes de você querer sair para a rua, de querer que volte tudo ao normal. Eu sei que está sendo muito difícil, principalmente para os comerciantes, aqueles que mais dependem do dinheiro diário ali, eles precisam vender para poder comprar os mantimentos para aquele dia, mas tentem o máximo possível manter a quarentena, porque a gente está vendo como na Espanha, que não é uma brincadeira, e as medidas estão sendo cada vez mais drásticas para tentar combater a pandemia. 18 bombeiros e um guarda florestal morreram em um grande incêndio na província de Sichuan, sudeste da China, anunciaram as autoridades locais hoje. O incêndio começou ontem, na segunda-feira, na região montanhosa de Sichuan, com uma ameaça direta à segurança da cidade de Xinjiang, que fica a 2,2 quilômetros, informou a prefeitura. Até o momento, as autoridades não anunciaram as circunstâncias exatas das mortes. A luta contra o fogo prosseguia ainda nesta terça-feira. O governo municipal informou que quase 900 bombeiros participaram no combate às chamas, que 1.200 moradores abandonaram suas residências. Também foram mobilizados 4 helicópteros e mais de 140 veículos do Corpo de Bombeiros. Um incêndio aí também matando muita gente. Policiais em El Salvador utilizaram spray de pimenta para dispersar uma multidão de pessoas que buscava subsídios do governo para sobreviver à pandemia do coronavírus, atraindo críticas sobre a maneira como o auxílio financeiro está sendo distribuído. Em longas filas, se estendendo pelas ruas, milhares de pessoas esperavam lado a lado na capital do país, São Salvador, desobedecendo às ordens do governo para ficar em casa e ajudar a impedir a propagação do vírus. O governo do presidente Nayib Bukele prometeu dar $300 a cerca de 1,5 milhão de famílias, ou seja, 1.500.000 famílias que trabalham na economia informal, como empregados domésticos ou camelôs que não têm seguridade financeira. Aí eu me pergunto, a ordem é manter o isolamento social, a quarentena e o distanciamento das pessoas. Aí eles me liberam uma verba de 1.500.000 para famílias que não podem, que não têm a seguridade financeira, que não podem trabalhar, mas não facilitam a maneira de como eles recebem isso. Eles vão lá, você tem que ir no banco receber
É claro que vai ter aglomeração. É uma coisa meio óbvia, você vai liberar, tem que ir até o banco para receber. Claro que todo mundo vai querer receber o quanto antes. Então, é melhor se pensar, caso medidas parecidas sejam tomadas aqui, né, nos Estados Unidos, se eu não me engano, eles ajudaram essas famílias que também não têm seguridade financeira, mas o cheque chega em casa. Ninguém vai sair se aglomerar em fila, em lotérica, em banco, porque não faz sentido. Se é para evitar aglomeração, temos que tomar medidas de evitar aglomeração. Não falar, vai todo mundo lá sacar o dinheiro, porque é claro que o povo vai sair correndo, porque precisa do dinheiro e vai se aglomerar de um jeito ou de outro. Então, essa aí é uma medida que deveria ter sido tomada de uma maneira mais segura para não acontecer essa aglomeração. E os Estados Unidos fecharam o dia aí com o maior número de mortes da pandemia nesta segunda-feira. Foram mais de 500 óbitos. Com isso, o total ultrapassou as 3.000 ocorrências, de acordo com o acompanhamento das agências aí Reuters. Os Estados Unidos são a nação com o maior número de casos identificados no mundo. São 160 mil casos confirmados de coronavírus. O presidente Donald Trump disse que poderá tornar as regras para diminuir o surto do coronavírus ainda mais rígidas. E ele afirmou também que mais de 1 milhão de americanos já fizeram testes de diagnóstico do novo coronavírus. Ele pediu para que as pessoas mantenham as regras de distanciamento social ao longo do mês de abril para evitar que o vírus se espalhe. Então podemos ver que todo mundo está tomando as devidas precauções para poder evitar ao máximo a disseminação do coronavírus. Então pedimos que no Brasil também sejam realizadas as mesmas medidas e que as pessoas possam seguir à risca essas medidas para diminuir ao máximo os danos causados pelo coronavírus e evitar perder aí entes queridos, principalmente as pessoas do grupo de risco, que são os idosos e pessoas com dificuldades e alguns históricos de doenças já definidas. Então esse foi o nosso Jornal A Voz do Mundo de hoje. Como vocês perceberam, nem o Roberto nem o Bruno puderam estar aqui hoje. Eles tiveram que ir atrás de correr atrás de algumas coisas urgentes e não puderam estar aqui. Mas como a gente sempre fala para vocês, se um não tiver, o outro tá. Então eu e o resto da equipe estivemos aqui, tivemos problemas aí com 2 quedas de internet, mas mesmo assim voltamos para poder trazer as informações da melhor maneira possível para vocês. Quero agradecer a todos, desejar uma ótima semana. Estaremos ao vivo nos boletins aqui durante a semana às 19 horas para trazer as informações e atualizações do coronavírus 19, o Covid-19 no Brasil e no mundo. Então, uma ótima noite a todos, fiquem com Deus, amanhã estaremos de volta e fiquem aí com a Delco Artes Gráfica para encerrar esse Jornal Voz do Mundo. Até a próxima!